Fala galera, professor Franklin na área, bem-vindo à oitava aula sobre multiplicação de matrizes e nessa aula nós vamos ver como é a multiplicação pela matriz identidade. Então só relembrando aqui o que é a matriz identidade, é uma matriz quadrada cheia de zeros, exceto na diagonal principal, onde você vai perceber que ela é toda cheia de uns, olha. Todos os elementos da matriz são zero, exceto os elementos da diagonal principal, que são cheias de números uns. Então aqui você está vendo a identidade de ordem 2, aqui você está vendo a identidade de ordem 3, a identidade de ordem 4 e a identidade de ordem n. Como é que multiplica por essas matrizes? Vamos ver. Bem, então agora nós vamos ver algumas propriedades da multiplicação de uma matriz A pela matriz identidade de ordem n. Nós vamos ter dois casos. Primeiro caso, quando a matriz A, note o seguinte, quando a matriz A é uma matriz quadrada de ordem n, quer dizer que ela tem o mesmo tamanho da matriz identidade. Então, olha só a minha matriz A aqui. Nesse exemplo, a matriz A é de ordem 2 por 2 e a matriz identidade é de ordem 2, ou seja, 2 por 2 também. A multiplicação está autorizada? Vamos ver. A matriz A tem duas colunas e a matriz identidade tem duas linhas, ou seja, são iguais, é possível a multiplicação. Pintou um clima entre elas. E o resultado vai ser uma matriz de ordem 2 por 2. Como você já está vendo aqui, eu estou deixando já meio pronto os cálculos para economizar um pouco de tempo. Então, se eu vou multiplicar aqui a matriz A pela I, então a matriz A vai entrar com as linhas e a matriz identidade vai entrar com as colunas. E agora eu vou fazer a multiplicação efetivamente. Acompanha aqui. Então, eu vou fazer primeira linha vezes primeira coluna e colocar o resultado na primeira linha, primeira coluna. E vou fazer o restante com o mesmo raciocínio. Então, olha só como é que vai fazer. 2 vezes 1, 2. Já vou anotar o resultado aqui. Menos 1 vezes 0 vai dar 0. Nem vou anotar o resultado. Agora, primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 0, 0. Nem vou anotar o resultado. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Agora eu vou para a segunda linha, primeira coluna. E vou anotar o resultado na segunda linha, primeira coluna. Então vai ficar aqui, 4 vezes 1, 4. E 3 vezes 0, 0. Nem vou acrescentar, porque quando eu somar com 0 não vai fazer diferença. Por último, segunda linha, segunda coluna. Então vai ficar 4 vezes 0, 0. Não anoto. 3 vezes 1, 3. O que você percebeu? Quando eu multipliquei a matriz A pela matriz identidade de ordem 2, o resultado deu a própria matriz A. Ou seja, o que eu estou percebendo? Que a matriz identidade ela é como se fosse o número 1 da multiplicação. Só que ela é o número 1 das matrizes. Será que o contrário também é verdade? Vamos ver aqui no próximo. Note que agora eu inverti. Agora eu estou fazendo a identidade de ordem 2 por 2 vezes a matriz A de ordem 2 por 2. A multiplicação é compatível, beleza? E o resultado vai dar 2 por 2. Só que agora, quem vem primeiro é a matriz identidade. Ela vai entrar com as linhas e a matriz A vai entrar com as colunas. Vamos ver como é que vai dar os resultados? Acompanha aqui comigo. Então, linha 1 vezes a coluna 1. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 4, 0. Nem anota. Linha 1, coluna 2. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Anotei. 0 vezes 3, 0. Nem vou anotar. Agora eu vou para a segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 2, 0. Também não vou anotar. E 1 vezes 4, 4. Segunda linha, segunda coluna. 0 vezes menos 1, 0. E 1 vezes 3, 3. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Que a matriz identidade vezes a matriz A continua dando a própria matriz A. Então, eu estou percebendo aqui que nesse caso específico, na situação 1, se eu fiz A vezes a identidade, deu o mesmo resultado que identidade vezes A, e evidentemente deu o mesmo resultado que a matriz A. Ou seja, a matriz identidade está fazendo o papel de ser o 1 das multiplicações de matrizes. Vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo 2, eu vou fazer a matriz B vezes a identidade de ordem 3. Note que B é 3 por 3, então vou ter que usar uma identidade maior, ou seja, identidade de ordem 3. A multiplicação é compatível, certo? Porque são iguais. E o resultado vai dar 3 por 3. Como eu estou fazendo B vezes A matriz B vai entrar com as linhas. E a matriz identidade vai entrar com as colunas. Vamos fazer aqui essa multiplicação para ver como fica? Acompanha aqui comigo. Então vai ficar 3 vezes 1, 3.
Menos 1 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Então, nem vou acrescentar. Primeira linha, segunda coluna. Então, vai ficar 3 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Vou anotar aqui. E 2 vezes 0, 0. Então, nem vou anotar. Primeira linha, terceira coluna. 3 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 0, 0. E 2 vezes 1, 2. Beleza. Segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 1, 0. 5 vezes 1, 5. Opa, deixa eu já anotar aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. Segunda linha, primeira coluna. Então, 0 vezes 1, 0. Certo? 5 vezes 0, 0. E 4 vezes 0, 0. Então, o resultado, somando 3 zeros, 0. Segunda linha, segunda coluna. 0 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. E 4 vezes 0, 0. Então, nem anota, certo? Segunda linha, última coluna, terceira coluna. 0 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. E 4 vezes 1, 4. E por último, terceira linha com todas as colunas. Vamos lá, ó. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 2 vezes 0, 0. E 1 vezes 0, 0. Então, nem acrescento. Você está observando que esses resultados zeros, eu ia somar eles. Por isso que eu nem estou colocando eles para economizar tempo. Vamos para a terceira linha, segunda coluna. Menos 3 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. E 1 vezes 0, 0. Então, nem anota. E por último, terceira linha com a terceira coluna. Menos 3 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 0, 0. E por último, 1 vezes 1, 1. Qual a conclusão que você chegou aqui, ó? A conclusão que nós chegamos é a seguinte, que se eu fiz B vezes a própria identidade, eu cheguei como resultado a própria matriz B. Ou seja, novamente a matriz identidade funciona como se fosse o número 1 das matrizes, ou seja, na multiplicação pela identidade não altera o resultado. Eu vou deixar de tarefa para vocês fazerem a inversa aqui, ó, a operação de multiplicação inversa. Identidade vezes a B, você vai perceber que vai dar o mesmo resultado que a B. Agora estamos num segundo caso, ó, quando a matriz A não é quadrada, que é o caso aqui. Ó. A matriz A é de ordem 2 por 3 e nós temos aqui uma identidade de ordem 2. Se eu for fazer A vezes I, veja que não vai dar certo, porque ela tem 3 colunas e a identidade tem 2 linhas. Não é possível. Não existe essa multiplicação. Porém, o contrário dá certo. Se eu for fazer a identidade vezes a A, vai ser possível, ó, porque o número de colunas da identidade é igual ao número de linhas da A. E o resultado vai ser de ordem 2 por 3. Então, vamos fazer a multiplicação e ver quanto dá? Acompanha aqui comigo, ó. Então, a identidade vai entrar... Como eu estou fazendo I vezes a identidade vai entrar com as linhas e a matriz A vai entrar com as colunas. Ficou invertido porque, perceba, eu estou fazendo invertida a multiplicação. Então, vai ficar aqui, ó, 1 vezes 2, 2. 0 vezes 4, 0. Então, nem vou acrescentar. Linha 1 com a coluna 2. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. E 0 vezes 5, 0. Primeira linha, terceira coluna. 1 vezes menos 3, menos 3. E 0 vezes menos 2, 0. Então, nem vou acrescentar. Agora, vamos para a segunda linha com as outras colunas. Ó. 0 vezes 2, 0. Mais 1 vezes 4, 4. Segunda linha, segunda coluna. 0 vezes 1, 0. E 1 vezes 5, 5. Por último, segunda linha com a terceira coluna. 0 vezes menos 3, 0. E 1 vezes menos 2, menos 2. Qual a conclusão que eu cheguei? Identidade vezes a matriz A deu a própria matriz A. Só que nesse caso em particular, quando a matriz A não é quadrada, não é verdade que vale as duas multiplicações. É preciso analisar se vale A vezes I e depois analisar se vale I vezes A. Nem sempre vai dar certo. Então é preciso fazer essa consideração. Nesse quarto exemplo, a mesma coisa. Eu quero fazer a matriz A vezes a matriz de identidade de ordem 3. Será que vai ser possível? Bem, se eu for fazer a matriz de identidade de ordem 3 vezes a matriz A, veja que não vai ser possível. Ó, porque o número de colunas da identidade é diferente do número de linhas de A.
Então essa multiplicação não existe. Vou ver o contrário. Se eu for fazer a matriz A vezes a matriz identidade, ó, veja que a multiplicação vai ser possível, ó, pintou um clima entre elas, e o resultado da multiplicação vai ser de ordem 2 por 3. Vamos fazer a multiplicação? Ó. Como eu estou colocando a matriz A primeiro, então a matriz A entra com as linhas, e a matriz I vai entrar com as colunas. Então vamos fazer essa operação aqui, ó. Então, eu vou fazer primeira linha, primeira coluna, colocar o resultado aqui na primeira linha, primeira coluna. Depois, primeira linha, segunda coluna, colocar o resultado na primeira linha, segunda coluna, e assim por diante. Então, acompanha aqui comigo, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. Menos 3 vezes 0, 0. Então, nem vou colocar. Primeira linha, segunda coluna. Então, 2 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, já vou anotar aqui, ó. E menos 3 vezes 0, 0. Agora, primeira linha com a terceira coluna. Vai ficar 2 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E menos 3 vezes 1, menos 3. Segunda linha com as outras colunas. Vamos ver. 4 vezes 1, 4. Então, já vou anotar aqui. 5 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 0, 0. Então, nem anota. Segunda linha, segunda coluna. 4 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. E menos 2 vezes 0, 0. Segunda linha, terceira coluna. 4 vezes esse 0, 0. 5 vezes esse 0, 0. E menos 2 vezes 1, menos 2. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Ó? Que a matriz A vezes a identidade deu a própria matriz A. Certo? A partir de agora, você não vai mais ficar fazendo toda essa operação que nós fizemos. Você simplesmente vai fazer o seguinte, agora que você entendeu que a matriz identidade é como se fosse o número 1 das matrizes, quando você fizer A vezes identidade, vai dar a própria matriz A. B vezes a identidade, vai dar a própria matriz B. A única coisa que você precisa analisar agora é que se fazer invertido vai dar certo ou não. Vai ser necessário fazer aquele critério de verificar se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, certo? Essa é a única coisa que você vai ter que verificar. Agora, para concluir, nós vimos que há duas situações. Primeira, se a matriz A que nós vamos multiplicar, se ela for uma matriz quadrada de ordem n e ela for do mesmo tamanho da matriz identidade, então veja que maravilha. Basta, se você fizer A vezes I, vai dar o mesmo resultado que fazer I vezes A, e evidentemente, como a matriz identidade é como se fosse o número 1 das matrizes, não vai alterar o resultado, vai dar A. Só você lembrar da multiplicação de números reais normal. Você faz, por exemplo, 10 vezes 1 é 10 e 1 vezes 10 é 10. Só que aqui a gente está falando de matrizes. Então existe um número 1 das matrizes. Esse número 1 das matrizes, que é o elemento neutro da multiplicação de matrizes, é chamado de matriz identidade. Então, se a matriz que eu estou multiplicando pela identidade for quadrada e da mesma ordem da matriz identidade, beleza, não vai ter problema nenhum e vai valer a comutatividade. Agora, se a nossa matriz A que eu estou escolhendo, ó, ela não é quadrada, se ela não é quadrada e ela é de ordem m por n, ou seja, ela é retangular, ela não é quadrada, aí eu vou ter que analisar se dá certo de fazer A vezes I e se dá certo de fazer I vezes A. Você vai ter que usar aquele critério que nós comentamos na aula. Não é verdade que vai existir automaticamente a multiplicação comutativa, ou seja, invertida. Vai ter que ser necessário uma análise como nós fizemos na aula. Certo? Forte abraço a você e até a próxima aula.